Ah, sim, a dublagem brasileira. Como eu posso esquecer de uma parte tão importante, ainda mais para nossa cultura? Ainda mais que, na minha humilde opinião, que a dublagem brasileira é a melhor do mundo e sem sombra de dúvidas. Vai tomar no cu, sua maluca! Nossa! A dublagem brasileira é muito importante e ainda mais que fez bastante parte na vida de várias pessoas, quaisquer sejam a idade da pessoa, pode ser nos anos 90, 80, até dos anos 2000 pra frente. Você de alguma forma entrou em contato com o dublador e esse dublador interpretou e até mesmo fez as vozes de um personagem muito importante que marcou você de alguma forma. Eu acredito que de alguma forma, quando você consome alguma mídia, você pensa como seria se esse personagem tivesse uma voz ou de alguma forma tivesse uma dublagem de fato. Até eu acabei notando que isso seria um ótimo tipo de vídeo na qual eu posso abordar certas obras na qual não tem uma dublagem e eu posso colocar uma dublagem profissional se caso existisse uma, claro. E é claro que durante esse tempo todo eu andei pensando, pesquisando e analisando como seria se caso Undertale fosse dublado em PTBR de alguma forma, pois exemplos de animações ou criações com dublagem profissional já existem na verdade. Podemos, por exemplo, colocar o próprio exemplo de Underverse. Underverse já tem exemplo de como seria se caso Undertale tivesse um anime. Claro, são obras diferentes e também com propósitos diferentes, mas não deixa de ser uma ideia na qual pode ser executada no futuro próximo, caso o Toby Fox queira fazer uma minissérie sobre isso. Dito isso, junto com essa ideia de dubladores, eu decidi fazer no vídeo de hoje falando como seria se caso Undertale tivesse uma dublagem profissional feita em PTBR. Então, com essa ideia em mente, eu apresento a vocês o vídeo de hoje. Olá, o meu nome é ZerConkBR e sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal. Com isso, eu espero que vocês gostem e que também, se caso tiverem alguma dúvida ou algo do tipo, por favor, falem na seção de comentários. E não se esqueçam que também esse vídeo aqui é mais sobre a minha opinião com base nas minhas pesquisas, ainda mais referenciando a obra original. Então lembre-se, se você tiver alguma opinião ou uma ideia de quem seria o dublador mais qualificado para fazer esse personagem, sinta-se à vontade para falar na seção de comentários. Dito isso, sente-se, se acomode, porque o vídeo já vai começar. Bem, eu separei esse vídeo em certas partes, do começo ao fim da obra. E é claro, e se a gente vai falar das ruínas, a gente não pode esquecer do personagem, se pá, o personagem mais importante da obra, sendo esse Frisk. E é claro também Kara, já que vai ser tipo o mesmo. E após pesquisar um pouco, eu percebi que um personagem na qual se encaixaria perfeitamente para dublar ambos Frisk e Kara seja a própria Fé Dantas, ou Fé Dubs, sendo essa a mesma dubladora que fez a Shijima Mei de Hanako-kun, a Kisara de Kamito no Etekoi ni Naru. É aquele anime do rapaz lobo azul e também aquela mina lá que também tem um crush no lobo. Eu não sei falar muito bem o nome, mas tá aí. Ururu Fleur. E também a Muffy de Reluva Boss. E é claro, a gente não pode esquecer na personagem com mais tempo de tela, na qual aparece quase que o tempo todo na obra de The Amazing Digital Circus, sendo essa o Sol. Eu sinto muito mesmo. Se encontra um ser humano de corpo interessante, não consigo me conter. Eu sou a guia desse incrível museu. Meu nome é Shijima Mei. Ai, Caim, eu vou acabar contigo. Por quê? Já li todos os roteiros e vi que não tenho uma fala sequer, enquanto a Lua tem 2 falas no projeto. Acho que a gente pode te dar mais falas, de repente. Tá bom, deixa quieto, não quero mais acabar contigo. Movendo um pouco mais à frente, a gente acaba se deparando na outra parte das ruínas, sendo essa o primeiro personagem que a gente se encontra e também que nos ensina como que funciona o mundo do subsolo, sendo esse a Flor Dourada, na qual todos amam, mas também que odeiam bastante, sendo esse Flowey. Flowey a Flor. E é claro, se a gente vai falar do Flowey, um dublador que veio à minha mente na hora que eu pensei em como seria se tivesse um dublador, esse seria o Airam Pinheiro. Sendo esse o mesmo dublador do Veigar de League of Legends, o Beavis de Beavis e Butthead e o Sr. Smiley de Steven Universo. Fique sabendo que se a situação fosse outra, eu não teria piedade de você. Seus comandos me cansam. Eu vou engolir sua alma. Até a morte teme minha presença. Ele disse, parece que você tá entrando dentro. Eu sempre quis, tipo, entrar em um videogame e comer algumas moedas. E dar um chute na bunda do Luigi. Agora, andando um pouco mais pra frente, a gente vai conhecer uma personagem na qual vai servir pra gente como se fosse uma tutorial,
Entendeu? Perdão. Mas ela também vai servir como um tutorial para como vamos seguir daqui pra frente. Sendo essa a mãe cabra mais famosa, essa sendo a própria Toriel, a guardiã das ruínas. E é claro que se for pensar nela, a gente vai ter que pensar numa personagem na qual tem uma voz bastante carinhosa e acolhedora. E não apenas isso, mas também ela acaba tendo uma presença enorme quando entra em cena. Sendo essa, na minha opinião, uma dubladora que se encaixa perfeitamente com ela seria a própria Lina Rosana. Sendo essa a mesma que fez a fala macia de Kung Fu Panda 2, a vovó de Looney Tunes e, é claro, a própria Rose Quartz e a Diamante Amarelo de Steven Universo. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Isso não é admirável, Steven? Esse mundo está repleto de tantas possibilidades. Cada ser vivo possui uma experiência exclusivamente sua. As coisas que eles veem, os sons que eles ouvem, as vidas que eles vivem são tão complicadas e também tão simples. Espero ansiosa por sua chegada. Saindo das ruínas e não olhando para trás, após ver Toriel saindo de cena, a gente se depara em Snowdin, uma área bastante gelada. E também não demora muito tempo para a gente conhecer o próximo personagem muito importante, ainda mais que a gente vai falar da fandom de Undertale, é claro. Dito isso, eu gostaria de dar um adendo aqui que eu tive um pouquinho de dificuldade de falar sobre esses dois personagens praticamente, porque, nossa, como é difícil achar personagem com a voz que é semelhante à do Sans ou do Papyrus. Sendo esse, nós temos Sans, o esqueleto. Sendo esse, na minha opinião, um dublador que se encaixaria seria o Rodrigo Lombardini. Sendo esse o dublador do Nick Wilde de Zootopia, o Príncipe Naven de A Princesa e o Sapo, e é claro, o Astuto de Robô Selvagem. O que são 3 pontinhos verdes na neve? Pinguins. Essa não. O quê? O quê? Tecno Radobrega CD duplo. E ainda em CD? Quem ainda usa CD? Nadar é moleza. Eu posso ensinar do mesmo jeito que minha mãe me ensinou. Nada! Tudo bem, eu não vou comer. Tá maluco? Eu posso comer. É claro, se a gente vai falar do Sans, nós temos que falar do próprio, o digníssimo, o maravilhoso Papyrus. E sendo esse, o Papyrus, é claro que quando eu pensei nele, eu pensei no dublador Sério Stern. Sendo esse o mesmo dublador de Laszlo, do acampamento de Laszlo, o Mordecai de Apenas um Show e também o Mike Wazowski, do Monstros S.A. Ai, que momento! Que cena mais linda! Tô chorando por dentro, mas tô chorando. Ceboso! Onde é que ela tá, figura nefasta? Pra começar, é nefasta. Ofende, mas não assassina o português. Ah, que grande ideia! Ir falar com seu chapa Waternoose. Pena que ele tava na maracutaia. E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Tá me sacaneando. Responde a pergunta, Tony. Após sair no encontro com o Papyrus, a gente vai se encontrar com uma outra personagem muito importante, sendo essa a personagem que é a mais parruda e que no começo eu acredito que tenha dado muito cagaço pra quem jogou pela primeira vez. Sendo essa a líder da Guarda Real, a própria peixe mais parruda que eu já vi em toda a minha vida, a própria Undyne. E é claro que se fosse pra falar de uma dubladora que desse muita porrada e ainda mais que desse uma personalidade muito forte, eu acredito que ela faria um belíssimo trabalho, sendo essa a dubladora da Undyne, sendo a Tatiane Caprimais. Sendo essa a dubladora da Vi de League of Legends e Arcane, a Nami de One Piece, a Hermes Costello de JoJo Stone Ocean Parte 6 e a Octavia de Helluva Boss, feita pela Prime Video. Sabe qual é o seu problema? Você espera que todo mundo dê o que você quer. Se quer mesmo que as pessoas falem com você, elas têm que achar que você tem o que elas querem. E o que eu tenho? Você é gata, Cupcake. Você tá passando por algumas dificuldades, mas se ganhasse uma calcinha, significaria que as coisas boas podem acontecer mesmo durante os piores momentos. Você não concorda com isso? Ai, eu tô tão envergonhada! Eu tô morrendo de vontade de te dar a calcinha que eu tô usando! Eu não acredito que eu fui tão trouxa. Eu passei o dia todo procurando um lugar pra ver uma bosta de chuva de meteoros.
E tudo o que eu achei foi isso. Poluição é foda. Ah, é por isso que você veio e não ele. Ele não se importou em manter a promessa dele e agora não se importou em vir aqui me buscar. Ele prefere passar o dia gritando com a minha mãe. Porque ele odeia ela mais do que me ama. E é claro, não durando muito tempo depois, a gente vai ter que falar da contraparte da Undyne e também o seu enorme crush, sendo a otaku mais fedida e também a cientista real do subsolo, sendo essa a própria e a digníssima Alphys. E é claro, se eu quando penso na Alphys, eu penso no dublador na qual já dublou a Alphys anteriormente em Fandubs, sendo essa a própria Vi Zedek. E é claro, a Vi Zedek também fez outros personagens, assim como o Tails do filme do Sonic, ela fez o Truma de... ela fez o Iruma de Welcome to the School, Iruma-kun, um anime muito bom, by the way. E também, ela também fez a FF de Jojo Stone Ocean Parte 6. E também, é claro, não podemos esquecer do Smolder de League of Legends. Me desculpa, eu não vi você aí, atrás de mim. Pra onde levaria? Tem muitas possibilidades. Uma das teorias mais comuns é que isso leva ao fundo do oceano. Que maravilhoso! O que eu faço agora? Calminha, calminha! Vamos descer com calma. O meu nome é, segundo as lembranças desse corpo, Atro. A minha identidade é FE39423. O sonho de infância da nossa amiga Atro era ser raptada. Agora, não muito tempo depois, após nos encontrarmos com a Alphys, agora nós temos que encontrar um contraponto. A gente tem agora um robô querendo nos matar aqui agora. E com isso, eu acredito que com a personalidade tão elegante, tão magnífico e que capta muita atenção quando entra em cena, um dublador que eu pensei em mente que facilmente faria ele, ainda mais por um dos personagens na qual eu vou falar agora. E é claro que irei falar do próprio e o digníssimo Felipe Guinan, sendo esse o dublador do Marty de Madagascar, do Whis de Dragon Ball Super, do Leon S. Kennedy de Resident Evil, do Senku de Dr. Stone, do Scar de Full Metal Alchemist e também do Shu Tsukiyama de Tokyo Ghoul. Oi, meus fofoletos, hello! A partir de agora eu serei o guia de vocês até a arena do torneio. Por isso, por favor, entrem todos no cubo em fila única, pode ser? É uma viagem de mais ou menos umas 3 horas, por isso vão ao banheiro antes, por favor, tá? Sim. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Quando foi a última vez que você escovou os dentes? Senhor Kennedy, bem-vindo. O Dr. Gideon está à sua espera. Engraçado. Não lembro de receber um convite. Devia ter usado o capacete. Agora, nós estamos chegando nas partes finais. Agora, passando por Hotlands e também por derrotar Marathon, a gente tem que se deparar com o próprio rei do subsolo, na qual muitos falam ser o temível que vai ceifar a sua vida, que o destino vai estar em suas mãos. E é claro, com uma voz tão eloquente e também com bastante presença, eu acredito que o dublador perfeito para Asgore será o próprio e o maravilhoso Guilherme Briggs. Eu acho que eu não preciso muito de falar sobre quais personagens ele fez, mas vamos dar uma palhinha nos personagens que ele fez durante esse tempo, que olha, ele tem muito personagem que ele dublou em sua ficha. Começando com o próprio Superman, ele também fez o Cosmo de Padrinhos Mágicos, o Kled de League of Legends, o Kronk da Nova Era do Imperador, o Mewtwo do filme do Pokémon, o Brook de One Piece, o Joseph Joestar da parte 2 de Jojo Bizarre Adventures, ele fez o Optimus Prime, ele fez o Ken de The Amazing Star Circus e é claro, a gente não pode esquecer também de ele, das meninas super poderosas, do Freakazoid e também do próprio Stolas de Luva Boss no YouTube. Os sonhos nos salvam. Sonhos nos fortalecem e nos transformam em alguma coisa melhor. Pela minha alma, eu juro que até que meu sonho de um mundo com dignidade, honra e justiça se torne realidade para todos nós, eu nunca vou parar de lutar. Nunca. Você gosta de aventura? Atividades, maravilhas, perigo, dor, sofrimento, agonia, morte, doença, bolinho de festa? Au! Seu parasita! Opa, agora você vai ter que limpar isso. Eu limpo, chefe. Oh.
Por que você faz isso, hein? Bem, nós chegamos na última parte. O fim de tudo está em nossa frente. Após Flowey acabar pegando todos e com isso absorvendo as 6 almas humanas e também todas as almas dos monstros. Agora nós se deparamos com o seu melhor amigo. Sendo esse o Ezreal na forma criança. E na minha opinião, um dublador que se encaixaria perfeitamente com o Ezreal criança seria o próprio Enzo Daniman. Sendo esse o dublador do Salsicha, criança, claro, no filme do Scooby-Doo. Nós temos o Sanda do anime Sanda. Nós temos o dublador do Dennis de Hotel Transilvânia e também do Oscar Peltzer do Acampamento de Verão. O nome dele é Scooby. E o nome do meio? Dubi. E o sobrenome? Du. Tá tão quente. Eu não quero mais me sentir assim. Agora nós chegamos na última parte e também no último personagem na qual nós iremos enfrentar de uma vez por todas. Sendo esse o Ezreal na forma de Deus da Hipermorte. E com bastante pesquisa, eu cheguei numa conclusão que o dublador que se encaixaria perfeitamente com o Ezreal seria o próprio e o digníssimo Fábio Lucindo. Sendo esse o dublador do Legoshi, de Beastars, do Kuririn, de Dragon Ball, do Bakugou, de My Hero Academia, do Doma, de Demon Slayer e também do Ichigo, de Bleach. Minha nossa, olha pra vocês. Tão pobrezinhos. Que bom que alguém tão generoso quanto eu cruzou o caminho de vocês. Eu não queria comentar, mas essa garota está quase morta. Qual é o seu problema? Por que um maldito de um fracote feito você ficou tão forte? Por que fui eu que tive que causar o fim do All Might? Eu sei o quanto o All Might tentou manter esse segredo. Você disse que falar era inútil, mas olha só você pegando leve comigo. Não foi você que disse que ia me cortar. Você ainda não conseguiu causar nenhum arranhão em mim, Byakuya. Eu quero que você me mostre a sua Bankai, Byakuya. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito mesmo de ter feito toda essa pesquisa e também ter uma ideia de como seriam os personagens se caso eles fossem dublados aqui no Brasil. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Você gostou? Você achou que eu disse foi válido ou se foi apenas marmelada da minha parte? Mas de qualquer forma, por favor, comente na seção de comentários o que você achou desse vídeo e também se caso você tenha alguma outra ideia de como seria tal personagem com uma dublagem feito por um dublador feito por aqui no Brasil. Dito isso, gente, muitíssimo obrigado pela atenção, pelo carinho e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Por favor, se cuidem, tomem água, comam frutas e é isso. Muito obrigado, vejo vocês em um próximo vídeo.